Tenho pela linha telefônica o advogado Evânio Moura, advogado que é advogado de Valmir de Francisquinho. Doutor Evânio Moura, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer falar com você. Satisfação toda nossa. Começou a semana feliz com a vitória do seu São Paulo, né, rapaz? Pois é, perdemos no meio de semana para o Botafogo, foi uma derrota dura, mas vencemos nosso rival no domingo. Estamos vivos. É verdade. Doutor Evânio, ontem uma sessão importante, numa turma recursal aí do Tribunal de Justiça. Eu queria que a gente pudesse esclarecer para os nossos ouvintes no que esta decisão impacta Valmir de Francisquinho. Bom, contextualizando, ainda é um desdobramento da antiga Operação Abate, aquela questão que envolve o funcionamento do Matadouro quando o Valmir era prefeito no ano de 2018. Essa operação resultou em duas ações, uma ação penal e uma ação de improbidade administrativa. Nessa ação de improbidade administrativa, que tramitou na comarca de Itabaiana, Valmir e outros réus também, Herotildes, que foi secretário de Agricultura, e outros assessores, eles foram todos absolvidos pela juíza da comarca de Itabaiana. O Ministério Público entrou com um recurso e ontem foi dado início a esse julgamento do recurso. Duas coisas que a gente gostaria de enfatizar. A primeira é que ele foi absolvido no primeiro grau. E a segunda é que, mesmo tendo sido absolvido, como houve uma mudança na lei em 2021, nós procuramos o Ministério Público com o propósito de celebrar um acordo de ANPC, um acordo de não persecução cível, porque a gente entendia que o acordo ele colocaria fim ao processo e esse processo poderia ter um uso político, como de fato acabou tendo, apesar de não ter qualquer correlação com a eleição de 2024, mas poderia ter um uso político. Bom, o ANPC está em curso, o Procurador de Justiça disse que tudo bem, sentar para debater cláusulas de um eventual acordo. Nós então pedimos que a sessão fosse adiada até que as partes entabulassem esse acordo. Mesmo diante desse requerimento, o tribunal resolveu iniciar o julgamento. Ontem, então, foi iniciado o julgamento com a leitura do voto da relatora e com a sustentação oral das partes. Após a leitura do voto da relatora, foi pedido vista por um dos integrantes da primeira Câmara Civil, pediu vista interrompendo o julgamento. Em síntese, foi isso que aconteceu. Agora, doutor Evânio, algumas notícias muito confusas têm circulado. Algumas dando conta de que com essa decisão, formando maioria de 2-0, Valmir estaria inelegível. Outras dão conta de que ele não está inelegível. Como é que a defesa se posiciona? Bom, primeiro que tem muito exercício de futurologia, com todo respeito a seus colegas da imprensa e até a meus colegas da advocacia. Não dá para prever um resultado final de julgamento. Deixa eu explicar. A Câmara ela tem 3 ou 5 membros. Se a decisão for unânime, bastam 3 votos. Se a decisão for não unânime, você colhe 5 votos. Um desembargador, Dr. Roberto Porto, ele disse que a princípio acompanharia a relatora, mas está consignado lá, quem quiser pode olhar lá no YouTube. Ele diz, sem prejuízo de modificar meu entendimento quando o desembargador que pediu vista trouxer o seu voto vista. Caso traga argumentos que me convençam, eu não tenho nenhum compromisso ou nenhum prejuízo em mudar o meu voto. Então, efetivamente, tem um voto contrário. E esse indicativo de voto, onde o próprio desembargador diz que pode mudar o seu entendimento a depender do que surgir no debate. Mas vamos imaginar, Narciso, que seja 2-1. Sendo 2-1, automaticamente os outros 2 que não votaram vão votar e nós vamos escolher 5 votos. 2-1 pode virar 3-2. Ou pode ser 2-1 a favor de Valmir, já que esse segundo desembargador disse que poderia mudar o entendimento a depender do voto vista. Ou pode ser 3-0, mas esse exercício de futurologia, não dá para entrar nesse exercício de futurologia.
né? Ninguém tem bola de cristal para saber como cada desembargador vai pensar. De concreto, o que nós temos? O que nós temos é o voto da relatora, que foi lido no plenário, um voto em que ela escreveu os fundamentos dela. Isso é o que tem de concreto. O resto é especulação. Mas vamos adiante. Vamos, no plano das hipóteses, imaginar que Valmir perca esse recurso. Ele está inelegível? Resposta: não, absolutamente não. Só relembrando, Narciso, há 15 dias atrás, o TRE Sergipe julgou o registro de candidatura de Valmir e por 7 votos a 0, o registro foi deferido e a coligação adversária não recorreu ao TSE. Então, o registro de Valmir para a eleição 2024 está com trânsito em julgado. Aí alguém pode dizer, não, mas pode ter uma inelegibilidade superveniente. Não, não pode. Quem prestou atenção no julgamento de ontem, inelegibilidade superveniente só é possível na hipótese em que a condenação posterior ao registro, ela se dá com dano ao erário e com locupletamento. E quem prestou atenção no voto da relatora, Valmir não foi condenado a devolver nada, Valmir não foi condenado a multa, Valmir não foi condenado por dolo específico de locupletamento. Então não existe a possibilidade de inelegibilidade superveniente. Não existe, simplesmente não existe. Estão criando aí um factoide, não sei, eu acho que como em 2022 essa especulação acabou dando certo, naquele fatídico julgamento do TSE, que disse que Valmir era inelegível, e 9 dias depois, o mesmo TSE, julgando o recurso da defesa, diz que ele é elegível para as eleições seguintes. Como funcionou em 2022, eu acho que agora, enfim, é meio que um caminho a ser seguido por eventuais adversários, essa especulação, digamos, de ordem jurídica. Só que são situações absolutamente diferentes, absolutamente incomparáveis, contextos jurídicos absolutamente distintos. Entendeu, Narciso? Perfeitamente. Dentro desse campo das especulações ainda, doutor Evânio, então não há possibilidade, como o senhor disse, da inelegibilidade superveniente, ou seja, não há nenhum impacto na diplomação. Não, zero impacto na eleição, zero impacto na diplomação. Só para vocês entenderem a diferença. Em 2022, Valmir foi candidato subjúdice e sequer o número de votos dele foi divulgado. Você há de lembrar que para que a gente soubesse que Valmir teve 494.922 votos, foi preciso, na segunda-feira, depois da eleição, a defesa entrar com um habeas data no TRE, para o TRE expedir uma certidão. Por quê? Porque se você entrasse no sistema do TRE, aparecia 0 voto no nome de Valmir. Exato. Por quê? Porque a candidatura dele estava subjúdice. E hoje, na eleição 2024, a candidatura de Valmir está deferida com trânsito em julgado. Ponto. Essa é a primeira diferença. A segunda, mas a diplomação será em dezembro. Se ele for julgado, condenado até dezembro, ele pode não ser diplomado. De fato, algumas condenações podem impedir uma diplomação. É o que se chama de inelegibilidade superveniente. Só que não são toda e qualquer condenação, não é qualquer hipótese de condenação que torna a pessoa inelegível. No caso de improbidade administrativa, somente a improbidade em que existe a configuração de dano ao erário e de locupletamento é que torna o condenado inelegível. E no voto de ontem, especificamente na parte em que a relatora vota contra o meu cliente, vota contra Valmir, já que a relatora vota para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar Valmir, repita-se, essa decisão ainda não concluiu e ele pode tranquilamente reverter, porque faltam colher os demais votos dos demais integrantes da Câmara. Mas vamos imaginar, repito, no plano das hipóteses, que porventura ele seja condenado. Bom, em mantendo-se o voto da relatora, não existe inelegibilidade superveniente, porque ele não foi condenado a dano ao erário.
Ele não foi condenado a ressarcir nada. A pena foi suspensão dos direitos políticos. Nem multa teve, nem multa, que cabe inclusive nas hipóteses de violação a princípio, nem multa houve na fixação da pena para Valmir. Então, estão querendo confundir as coisas, enfim, especulavam demais, já davam como certo que ele seria o condenado ontem, já davam como certo. Eu até disse da tribuna que o tribunal, ao pautar o julgamento e insistir em manter o julgamento 6 dias antes da eleição, de certa forma alimentava um pouco essa teoria da conspiração, que deu certo lá em 2022, e parece-me que os adversários vão sempre usar esse subterfúgio, ao invés de disputar legitimamente a eleição e ganhar no voto. O princípio básico da democracia é eleito aquele que tem mais votos, ao invés de buscar convencer o eleitorado e vencer no debate franco de ideias, optam por esse tipo de, digamos, subterfúgio ou, enfim, enganando a população. A população não tem, muitas vezes, condições de entender todos esses meandros, todos esses desdobramentos jurídicos. E aí confunde, aí diz, olha, tribunal torna Valmir inelegível. Ontem um colega seu da imprensa já me ligou dizendo, olha, eu estou pensando em divulgar essa manchete. Tribunal torna Valmir inelegível. Eu digo, não faça isso, porque isso é fake news. E você, como jornalista, não pode divulgar fake news. Não concluiu o julgamento. E ainda que tivesse concluído, você tem que ler o voto para chegar a essa conclusão de inelegibilidade. Essa conclusão não é correta. Então tem muita especulação, lamentavelmente, muito uso político dessa situação jurídica do meu cliente. O Roberto Bonfim pergunta aqui, se Valmir perder, ele pode ainda colocar outra pessoa no seu lugar? Não, primeiro que a gente não trabalha com a perspectiva de perder, e ainda que perca, ainda temos as instâncias superiores, o próprio tribunal a depender e o STJ. E não há mais possibilidade de substituir ninguém, essa data já passou, foi 20 de setembro, nós já estamos a 5 dias do pleito eleitoral. Então, as substituições possíveis em algumas cidades até ocorreram substituição, como aqui da BAN, enfim, em outros lugares, foi até o dia 20 de setembro. Não é mais possível substituir e não é necessário substituir. Repito, ainda que Valmir perca esse julgamento, isso não vai impedir que ele seja diplomado e empossado prefeito no dia 1º de janeiro de 2025. Há um prazo para que este pedido de vistas seja devolvido, o processo seja devolvido à turma? Sim, tem um prazo regimental de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Isso fica muito a critério do desembargador. O processo ele é denso, ele tem 4.400 páginas. Acredito que o desembargador, ao pedir vistas, deve ter, enfim, algo deve ter merecido a atenção dele, em que ele precisa consultar e constatar nos próprios autos. Eu, inclusive, enfatizei da tribuna a forma assodada como esse recurso tramitou no tribunal. Com todo respeito à relatora, 4.400 páginas para serem lidas e compreendidas e refletidas exigem algum tempo de maturação, de compreensão, de interlocução e de debate. Por mais experiente que seja o julgador, cada caso tem as suas peculiaridades. Então, o desembargador que pediu vistas, ele tem um prazo de 30 dias para pautar novamente o julgamento, podendo, inclusive, pedir uma prorrogação por mais 30. Esse é o prazo previsto no regimento. Agora, doutor Evânio, uma coisa que eu observei ontem nos vídeos que circularam da sessão da turma recursal é a explicação da quantidade de vezes em que esse processo foi e voltou para as mãos do Ministério Público para dar continuidade à investigação. É isso mesmo ou eu entendi errado? Não, ele é um processo, a relatora criticou que ele demorou no primeiro grau. Mas, Narciso, demorou por quê? Demorou para quem? Veja, a justiça ela tem que ter um tempo exato. Você não pode também fazer justiça com assodamento. Não pode fazer justiça
com sofreguidão, sem respeitar o contraditório, sem respeitar a ampla defesa, sem permitir que as partes deduzam os seus argumentos. Uma acusação de improbidade é uma acusação muito séria. Um processo na justiça já é algo muito sério, notadamente para um homem público, notadamente para aquele que disputa mandatos e que precisa ter todas as certidões para poder requerer o registro de sua candidatura. Então eu não posso tramitar de forma assodada. Então ele voltou para o Ministério Público porque existiu essa tentativa que vai continuar, inclusive, a conversa de entabular um acordo entre Ministério Público e entre as partes. Acordo, repito, plenamente legal e plenamente possível. E, de certa forma, eu enfatizei para a desembargadora que estava tendo uma sofreguidão muito grande para que o julgamento acontecesse antes do pleito eleitoral. Tanto o Ministério Público quanto a Defesa pediu o adiamento da sessão com vários argumentos que justificavam o adiamento. E, estranhamente, não houve o adiamento. Havia uma pressa muito grande para que esse julgamento acontecesse ontem. E essa pressa, enfim, deu margem a esse tipo de especulação, a esse tipo de confusão conceitual de que se ele fosse condenado, ficaria inelegível, o que não é verdade, mas criaria um fato, digamos, político, talvez tenha sido nesse sentido que eu enfatizei a tramitação no segundo grau muito célere, a tramitação, o processo chegou em junho e tinha que ser julgado ontem, custasse o que custasse, um processo com vários réus, um processo muito longo, um processo com uma complexidade jurídica inerente. Por que tanta pressa? Pressa para quê e pressa para quem? Perfeito. Doutor Evânio Moura, muito obrigado pelos esclarecimentos. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fama. Eu agradeço, querido. Foi um prazer falar com você. Nunca mais tinha frequentado aí a FAM. Eu Verdade. sou um ouvinte assíduo. Parabenizo aí pela cobertura jornalística que você tem feito das eleições, pelas entrevistas com os candidatos, entrevistas bem justas, viu? Bem isentas, porque aperta todos os candidatos por igual, como tem que ser. Esse é o papel da verdadeira imprensa e quem sai fortalecido com isso é a democracia. Então foi um prazer participar do seu programa, mais uma vez uma alegria e bom dia a todos os seus ouvintes. Nós que agradecemos e passado esse período aí de turbulências eleitorais, vamos ver se a gente remarca uma vinda aqui aos estúdios novamente para tratar de assuntos importantes. O senhor é um professor para todo o estado de Sergipe, viu? Grande abraço. Muito obrigado, querido. Grande abraço.